Veja, a gente tem um Shabat muito especial. Eu costumo dizer que todo Shabat é especial, mas cada um tem um motivo porque esse é mais especial do que o anterior e aquele que vai vir depois. Então, esse Shabat é muito especial, por quê? Primeiro, ele é Shabat Parashat Re'eh, Parashat da semana, o trecho da Torá, que a gente só vai ler o ano que vem. Então, é muito especial porque a gente vai ler esse ano. Tá? Em segundo lugar, ele é também o último Shabat desse mês, e ele é chamado de Shabat Mevarchim, ou seja, esse Shabat abençoa o mês que vem, o mês de Elul. Tá? Elul é um mês muito especial. Aliás, esse trecho da Torá sempre é lido ou no Shabat anterior a Elul, ou já no início, primeiro Shabat do mês de Elul. Tá? Elul é eu ouvi isso na Argentina, tá? Costumo dizer que Elul es el último mes del año. Então é fácil de lembrar, sim? Então, o que tem de especial no mês de Elul? Acredito que todo mundo sabe. Elul é um mês em que a gente faz o balanço do ano inteiro. Então, a avaliação, não só como foi o ano que passou, tá? Mas como a gente espera que seja o ano que vai vir, porque você só tem como planejar para o ano que vem baseado naquilo que passou. Tá? Então tem que fazer uma avaliação do que passou para poder avaliar o que vai vir. Sobre a ideia de avaliação, a gente encontra no Hayom Yom, que é uma coletânea de provérbios de todos os rebes, onde consta o seguinte: quando uma pessoa vai fazer uma avaliação, mais ainda quando ela vai fazer uma autoavaliação, ela tem que prestar atenção aos erros, às falhas e principalmente às qualidades, ao que teve de positivo. Perdão, e principalmente às suas qualidades. E essa expressão tem um detalhe importante. Aqui a gente fala que existem falhas que podem não ser suas, mas as qualidades são suas. Ou seja, no Hayom Yom, o Rebbe faz questão de enfatizar que a pessoa tem que saber que ela tem qualidades, porque se ela não focar naquilo que ela tem de bom, naquilo que ela tem de destaque, ela não vai ter como consertar, resolver, melhorar as falhas. Claro que a pessoa não pode ignorar, não pode ser omissa e achar que não tem falha nenhuma. Todo mundo tem, a gente é humano. Tá? Mas o jeito de lidar com isso é focando naquilo que a gente tem de qualidade para poder compensar aquilo que foram as falhas. Interessante, que elas não são suas. Elas acontecem contigo, mas não necessariamente são falhas suas. Por que não são? Porque Hashem nos deu as qualidades, ou nos deu as forças para poder trabalhar com isso. Tá. O mês mesmo de Elul, que a gente vai começar agora, ele tem o nome em hebraico, Elul, tem 4 letras, e as 4 letras, todo mundo sabe, se não sabe deve saber, elas formam as iniciais de Ani Ledodi Vedodi Li, que é uma frase que eu acho que já ficou bastante conhecida em vários lugares, não só em Chabad, mas isso já aparece em outros livros muito antes, tá? É uma frase que está no Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, e é uma frase bastante romântica, porque ela diz: Ani ledodi, eu estou para o meu amado, vedodi li, e ele está para mim, tá? Uma tradução um pouquinho mais literal seria: eu sou do meu amado. Ledodi no sentido de eu pertenço a, e ele pertence a. Sim? O que ajuda a gente a entender que a primeira frase que Hashem fala, que Deus fala para todo o povo de Israel, quando
nós tivemos um encontro, um encontro pessoal com Hashem, que foi no momento da entrega da Torá. A primeira frase que ele diz é Anochi Hashem Elokecha, eu sou teu Deus. Que no fundo é praticamente uma declaração no estilo Ani Ledodi. Hashem está dizendo, eu sou teu. Nós dissemos para Hashem, depois ou antes, para ser mais preciso, tá? Nós dissemos para Hashem que a gente vai obedecer, e a gente está para ir, a gente é dele, tá? Mas Hashem também está dizendo para a gente, eu sou teu. Tá? Há uma intimidade muito grande. Sobre a relação da gente com Hashem, que tem que ser melhorada justamente nesse mês, e é óbvio que para melhorar a relação da gente com Hashem, isso passa também pela relação da gente com as outras pessoas à nossa volta, porque é óbvio que se a gente não está bem com os outros, a gente não está bem com Hashem. Isso já está escrito no Pirkei Avot, a gente já encontra em outros lugares, tá? Kol ruach habriot nocha hemenu, ruach hamakom nocha hemenu. Não tem tecla SAP, então eu tenho que traduzir, tá? Ou seja, se as pessoas gostam de você, isso é um sinal de que Deus também gosta de você. Então é óbvio que é importante a gente também estar bem com as pessoas, porque isso indica que a gente também está numa boa relação com Hashem. E pode ver que pessoas que estão com problemas de relacionamento, isso afeta o relacionamento delas também com Hashem. Não flui, não é tão aberto. A questão que o Rebbe faz de analisar nessa parashá, nesse trecho da Torá, é o seguinte. Ani ledodi vedodi li, a frase que identifica Elul, tem duas partes. Eu estou para Deus, meu amado, e Hashem está para mim. Então, se tivesse que desenhar o logotipo do Elul, eu teria que fazer duas flechinhas. Uma para cima e uma para baixo. Ani ledodi é de baixo para cima. Dodi li é de cima para baixo. Sei? Esse seria o logo de Elul. Duas flechas. Um para cima, uma para baixo. Tá? Re'e, que é o nome da nossa parashá, começa com uma frase que dá a entender que a relação é de cima para baixo. Explico. Vamos ver a primeira frase. Re'e anochi noten lifnechem hayom bracha uklala. Essa é a frase, como eu disse antes, como não tem tecla SAP, então a gente vai fazendo a tradução. Então, re'e, veja, anochi, eu, no caso, Deus, tá? Noten, estou dando, lifnechem, diante de vocês, hoje, hayom, bracha uklala, bênção e o contrário de bênção, que seria uma maldição, enfim, tá? E depois explica, se vocês fizerem a vontade de Hashem, vai ter bracha, se for o contrário, aí então vai ser o contrário. Tá. Aí o Rebbe pega essa frase e diz o seguinte, Hashem está falando para a gente, eu estou lhe dando bênção. Então, é de cima para baixo. Ani ledodi começa de baixo para cima. Depois é que vem dodi li. Hashem se relaciona com a gente. Tá? Mas como o Re'e está sempre ligado com Elul, então deve ter alguma coisa que a gente aprende dessa ordem que mexe com o nosso, que afeta positivamente o nosso relacionamento com Hashem. Explico. Primeiro, entender a frase palavra por palavra. Re'e quer dizer veja. Tá? Além de ser nome de revista, apesar de que eu não faço subscrição, tá? Nem sei se deve fazer ou não, isso já é uma questão pessoal, tá? Mas a ideia de ver na Torá costuma se contrapor com a ideia de ouvir. Vou dar um exemplo. Existe uma frase no Talmud que diz o seguinte: um juiz não pode ser testemunha. Se você tem um caso qualquer, um litígio, enfim, e o juiz estava presente e assistiu à cena, ele já não pode mais julgar esse caso. Por que ele não pode julgar?
Porque como ele viu, seja lá o que for que ele viu, ele não tem mais como ser isento de ouvir os dois lados. Porque quando você vê, isso marca. E você não tem mais como estar aberto para outras interpretações, ideias e colocações. Tá? Então, o juiz ele tem que ouvir, não ver. Ou seja, as testemunhas, ou quem quer que esteve presente, vão falar o que aconteceu, o juiz vai ouvir os dois lados e ele vai julgar baseado nisso. Tá? Então, ver é uma coisa muito forte. Ver mexe com a pessoa a ponto de ela não ter dúvida, é uma coisa muito certa. Tá? O que é tão certo assim que a gente não tem dúvida? Então, a próxima palavra é re'e anochi. Anochi quer dizer eu, a tradução literal. Só que em hebraico, eu tem duas formas de escrever. Uma que a gente costuma dizer no dia a dia, ani, eu, tá? E anochi é uma forma meio sofisticada de falar. Eu vou explicar em outros termos. Quando a gente usa em português a palavra você, é uma palavra bastante comum. Quando você quer se referir a alguém mostrando que a pessoa é importante, você usa outras expressões. Vossa Senhoria, etc. Outras palavras que indicam que essa pessoa está numa posição importante, por isso você não usa você para qualquer um. Você tem que usar uma palavra. Tá. A palavra anochi é como se eu estivesse dizendo assim, eu sou importante. Sim? A letra Raf, anochi, tem um Raf no meio. Tá. A letra Raf indica Keter. É a primeira letra da palavra Keter. Keter é coroa. Ou seja, é alguém que está numa posição coroada, mais elevada. Tá? Então, quando Hashem fala com a gente na entrega da Torá, ele está em cima, ele é o doador, a gente é o receptor. Então, ele fala, Anochi Hashem Elokecha. Eu sou Hashem, teu Deus. Tá? E é por isso que a frase é impactante, porque apesar de eu estar lá em cima, Hashem está falando, mas eu sou teu. Sim, por mais que eu esteja lá em cima, anochi, não estou usando um ani, estou usando uma palavra onde me coloca, a pessoa se coloca numa posição mais elevada. Muito bem, então veja que Hashem está numa posição muito elevada, tá? Noten, e ele dá, e quando Hashem dá, isso é de boa vontade, porque Hashem é generoso, tá? Noten lifnechem, eu estou dando para vocês. Quando a gente estuda de modo geral, em Hassidut, essa expressão, lifnechem, diante de vocês, a gente descobre que, de modo geral, se traduz de forma diferente. Colocar algo diante de uma pessoa é expor. Quando a gente usa a forma mais profunda de olhar para essa frase em hebraico, lifnechem significa eu estou colocando dentro de você. Lepnimiutechem. Explico. Em hebraico, essa palavra tem a raiz em panim. Pnim e panim. Pnim quer dizer interior, panim quer dizer a face, o rosto da pessoa. Se você é uma pessoa sensível, ou se você tem uma certa intimidade com uma outra pessoa, você pode ver na cara dela o que está acontecendo no seu interior. Entende o que eu quero dizer? O rosto reflete também o interior. Então, uma mãe olha para a cara da criança e ela diz, o que aconteceu hoje? O que foi? Por mais que ela tenta, mas você consegue, você tem essa sensibilidade. Por quê? Porque está na cara. Só não vê quem não tem essa sensibilidade. Tá? Então, por isso que em Hassidut se enfatiza muito a ideia de que quando eu digo coloque na sua frente, na sua cara, também significa coloca no seu interior. Então, voltando para a frase, tá? Veja que Hashem está dando no seu interior e está dando de boa vontade. Está dando o quê? Brachá. A Parashá começa dizendo isso. Deus está te dando uma bênção dentro do seu interior. E veja que isso é uma coisa real, uma coisa visível. Sim?
Agora, a próxima palavra é meio chata. O klalá. Klalá quer dizer maldição. Isso não é bom. Tá? E é interessante como o Rebbe pega essa palavra e diz, não, isso é muito bom. Como assim? Ninguém quer essas coisas na vida. Não. Muitas vezes, o que parece num primeiro momento como algo não bom, não desejável, no fundo, é uma brachá tão elevada, é uma bênção que vem de um nível tão elevado que não consegue se revestir num recipiente que não seja esse. Então a gente vai encontrar em vários lugares, tanto no Talmud ou em outros lugares, que sábios usaram frases um pouco estranhas para abençoar pessoas, e as pessoas não entenderam, até que alguém interpretou e falou, não, ele te deu uma brachá maior ainda, mas ele teve que usar essa linguagem porque senão desperta inveja ou desperta outras coisas que podem atrapalhar o fluxo da brachá, o fluxo dessa bênção. Então, às vezes, se usa uma linguagem diferente, mas que, no fundo, quer dizer que é uma brachá, uma bênção mais elevada ainda. Então, a questão aqui, eu não sei se eu vou ter tempo de poder explicar, mas eu vou tentar resumir. A questão aqui é a seguinte. Normalmente, a gente diz assim, Ani ledodi, eu tenho que fazer a minha parte, eu me entrego a Deus, eu faço o que eu posso fazer em relação às pessoas, em relação a Deus, em relação a mim mesmo, para procurar fazer as coisas como tem que ser. E aí depois, dodili, depois Deus vai me dar a bênção, vai me dar uma luz, vai me dar aquilo que eu preciso para continuar fazendo as coisas boas que a gente está fazendo. Essa é a ideia. Sim, então, anila dodi, vedodili. Tá, essa é uma das formas de a gente entender isso, como se aplica na vida da gente. Primeiro, eu faço a minha parte, eu faço um recipiente, e aí Deus pode me dar uma brachá. A gente fala a mesma coisa, falamos isso anteriormente sobre a ideia de trabalho. Primeiro você tem que trabalhar, aí depois que você faz o trabalho, Deus vai dar uma brachá, uma bênção dentro do teu trabalho. Não basta você falar, Deus me abençoe. Faz a sua parte e eu vou te dar a brachá naquilo que você está fazendo. Muito bem. O Rebbe explica para a gente o seguinte, nesse mês que está entrando agora, o mês de Elul, é diferente. Esse esquema existe, claro, a vida inteira, mas é diferente. Eu já começo sabendo que Deus abençoa a gente e coloca dentro da gente uma brachá, uma força, para a gente fazer muito mais do que a gente imagina. Ou seja, a gente parte do princípio, eu consigo fazer X. Então é isso que eu posso fazer, é isso que eu vou fazer. Vem a nossa Parashá Re'eh e diz, acredite mais no potencial que Deus colocou dentro de você. Hashem colocou uma brachá, uma bênção muito elevada dentro de cada um de nós. O potencial da gente é muito elevado. Então, quando você vai começar a fazer o Ani ledodi, você vai começar o mês de Elul, você vai começar a fazer a tua parte em relação a Deus, saiba que você tem muito mais potencial, muito mais força, pode fazer muito mais do que você mesmo imagina. Que essa é a ideia da Parashat Re'eh, com essa brachá toda e o Ani ledodi. Não começa de baixo, começa de cima. Hashem te deu força para fazer mais do que você imagina. Então, já começa por aí. E aí, com certeza, o Dodili, ou seja, as brachot que vão resultar, as coisas boas que vai vir de cima de Deus para a gente, depois que eu começo a fazer a minha parte com essa força toda, é diferente. Porque a gente primeiro tem que acreditar que já foi abençoado. E se já foi abençoado, então você pode fazer muito mais. Não se diminua. Não use de falsa humildade nessas horas. Porque agora não precisa disso. Hashem está te dando mais do que você imagina. Muito mais do que a gente imagina. Tá? Essa é uma ideia
que o Rebbe menciona logo no início da Parashá, para como a gente tem que encarar o próximo mês, esse mês de avaliação. Óbvio que não poderia deixar de mencionar que o mês de Elul é conhecido também, pelo menos no meio da gente, e hoje em dia no meio judaico de modo geral, como o mês em que o rei está no campo. Sim? Ou seja, existe uma metáfora que se usa para descrever como que Deus está próximo da gente. Hashem está próximo da gente da mesma forma que um rei que está voltando para o seu palácio, ele está na sua carruagem e ele está passando pelo campo. E nessa passagem pelo campo, ele se expõe, ele sorri, ele acena para todo mundo que está lá no campo, e ele está próximo, ele está disposto a receber todo mundo com alegria, com muito mais facilidade do que quando você tem que marcar uma audiência com o rei no palácio. E uma das formas de entender esse exemplo é o seguinte: no mês de Elul, Deus está muito próximo da gente, mais do que a gente imagina. Por isso que a gente pode fazer mais, porque a gente está com essa força toda próxima da gente. Só que veja bem, o rei está passando com a carruagem. Se você quer ter uma audiência, você quer falar com o rei, você tem que se aproximar. Ah, mas eu estou aqui no campo, estou com a minha roupa do campo que sei lá, não estou bem vestido para ir ao encontro do rei. Fica tranquilo, o rei também não está. Você acha que o rei está na carruagem com a coroa e o manto real? Ele também está paisana na sua carruagem. Tá? Ele está próximo, ele não está intimidando ninguém. Mas por isso mesmo tem gente que pode dizer: ah, será que é o rei mesmo? Acho que não é não. Entende? Você não vê tão claramente que é o rei, mas você sabe que é. Então, já que você sabe que é, como você tem... Explico. O mês de Elul inteirinho não tem nenhum dia especial no sentido, não tem nenhum Yom Tov. Então você não vê Deus presente. Você tem um Rosh Hashanah da vida, você sente mais que Deus está mais próximo. Você tem um Yom Kippur, você tem um Pesach. Nessas ocasiões, existe uma energia espiritual no ar. Mas no mês de Elul inteiro, esse tipo de energia não tem no ar. Deus não está com a sua coroa e com o seu manto real. Mas ele está lá. E está mais próximo do que a gente pode imaginar. Mas depende da gente querer se aproximar. Ah, eu posso dizer, mas eu estou com a roupa suja. No sentido mais profundo, pensamento, fala e ação são as roupagens da alma. E eu posso achar que meu pensamento, minha fala e minha ação não estão como deveriam estar. Talvez não. Então, quem sou eu para me aproximar do rei? Mas Deus está dizendo, eu já estou aqui. É só você dar um passo na minha direção. Ou seja, faz um pouquinho mais. Faz mais uma mitzvah, estuda mais, ajuda mais alguém. O passo que tem que dar, somos nós que temos que dar esse passo para chegar próximo dele. Porque veja bem, como é que a gente chega próximo de Deus? Fazendo alguma coisa boa. Pensando coisas boas, falando coisas boas. Tá? Esse é o jeito de a gente se aproximar dele. Mas saiba que ele está mais próximo do que você imagina. Por isso que a gente tem muito mais força para fazer muito mais coisas, tomar boas decisões. Vejam bem, em relação a como consertar o que aconteceu o ano inteiro, como melhorar aquilo que a gente fez ao longo do ano, o mês de Elul, você tem toda a força para fazer isso. E aí, nesse mês é que a gente vai pensar também o que eu posso melhorar, fazer mais o ano que vem. Ou seja, a ideia é de que uma vez que Deus está próximo da gente, a gente tem força não só para fazer, mas para tomar decisões sobre outras coisas a mais que a gente também vai fazer no ano que vem. Existe um antigo costume judaico de que em Rosh Hashanah, no primeiro dia do ano, a gente toma uma decisão em relação a uma mitzvah a mais, algo que a gente vai caprichar ou fazer que a gente não fez no ano anterior. Em geral, se costuma dizer uma mitzvah. Quer fazer 10? Tudo bem, não estou discutindo. Mas uma. Por quê? Porque essa uma a gente vai levar a sério e vai fazer o ano inteiro.
Então eu tenho que ter um tempo para decidir qual vai ser essa mitzvah. Então a gente tem um mês inteiro de Elul para trabalhar com isso. Ou seja, quais são as coisas que eu acho que não tão boas eu preciso melhorar, aonde eu posso até aumentar. E aí sim, quando chega o Rosh Hashanah, é fácil a gente tomar boas decisões, e a gente fazer um montão de coisas, porque a gente teve um mês inteiro de preparação antes. Tá? Mas como começa o mês? Re'e anochi noten lifnechem hayom bracha. Vejam que a Hashem está colocando uma bênção, está dando a força dentro da gente, para que a gente possa fazer isso. Por isso que essa paraxá, esse trecho da Torá que a gente lê essa semana, é o que dá força para a preparação do ano inteiro, do ano que vem. Tá? E, curiosamente, o conteúdo da paraxá é muito rico. Tem uma série de mitzvot, inclusive todas as festas do mês de Tishrei estão no finalzinho da nossa paraxá, estão mencionados dentro da paraxá, culminando com Simchat Torah, Shmini Atzeret, enfim. Quer dizer, você tem toda essa energia dentro da paraxá, e tem uma mitzvah em especial que ela preenche o miolo da paraxá, que é uma mitzvah que aparentemente... eu não sei se é fácil ou não, não é essa a questão, mas é uma mitzvah que envolve um esforço, que é todo o conceito do kashrut, do kasher. A paraxá, no meio, pelo menos o miolo da paraxá, fala sobre os animais que pode se consumir ou não, as aves, e que peixes que a gente pode consumir ou não, e assim por diante. Tá? E eu sei que eu já extrapolei um pouquinho do tempo, mas eu vou só jogar uma ideia rápida. Uma das coisas que a gente vê sobre o kasher é que peixes são kasher quando eles têm escamas. Só que a Torá, ela diz que um peixe tem que ter escama e barbatana. Sim? Muito bem. No Talmud, se faz uma afirmação muito simples. Todo peixe que tem escama tem barbatana. Peixes que não têm escamas, que não têm barbatana, também não têm escama. Então, bastaria escrever na Torá peixes que têm escamas. Ponto. Porque automaticamente já tem barbatana. Para que tem que falar uma coisa que é aparentemente desnecessária? Que é falar que também precisa ter barbatana. Não tem outros. E a resposta em relação a isso é a seguinte: a barbatana é o que faz o peixe se mover. As escamas protegem o peixe. O Rebbe analisa a questão de por que eu tenho que ter essas duas coisas da seguinte maneira. Tem uma coisa que faz a pessoa ir para frente. O que faz a pessoa ir para frente na vida, apesar de não ser uma palavra muito simpática, costuma ser ambição. Querer mais. Quando a pessoa quer mais, ela se esforça mais, ela vai para frente. Em muitas coisas isso pode ser bom, mas infelizmente em outras coisas isso pode ser muito ruim. É uma força, e é uma força que move as pessoas, mas ao mesmo... Desculpe se eu vou usar outra palavra. A ambição às vezes é semelhante à inveja, às vezes. Tá? Mas é uma força, leva a pessoa para frente. Tá? Mas como que a pessoa pode usar essa força que a Hashem colocou dentro da gente e não se perder? Então a Torá diz que tem que botar escamas, tem que botar limites. E o termo que o Rebbe usa para isso é honestidade. Onde quer que haja ambição, ela tem que vir com escamas, ela tem que vir com uma proteção adequada. E a proteção adequada que a Hashem nos deu para todas as ambições é: faça o que for fazer, mas de forma honesta, que significa do jeito que Deus quer. No momento que a gente tem esse limite, a gente pode pensar, mas uma pessoa que é muito honesta não vai para frente, porque os espertos é que vão para frente, os que sabem fazer aquelas jogadas. E vem a Torá e diz: não, todo peixe que tem escama tem barbatana. Se a pessoa tem uma missão na vida,
fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Que a nossa missão inclui um monte de coisas, mas obviamente é dentro daquilo que Deus quer. Ela também tem barbatana. Ela também tem uma ambição, que é transformar esse mundo numa moradia para Hashem. E com essa ambição e com esse limite, que é fazer do jeito que tem que ser, do jeito certo, do jeito honesto, do jeito correto, do jeito que Deus quer, aí a pessoa vai para frente e é kasher. Isso é correto, porque essa é a ideia do peixe. Ele é kasher quando ele tem escamas e barbatanas. Então que a gente possa usar essa energia toda que a Hashem dá para a gente, para ir para frente, de forma correta, e saber que a gente pode fazer muito mais do que a gente imagina que pode fazer. Pessoal, Shabbat Shalom, Ktivá V'Chatimá Tová, Shana Tová Metuká, muita brachá para todo mundo, muitas bênçãos para todos. Tudo de bom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shana Tová, Shabbat Shalom, Shalom. Shabbat Shalom.